Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho virtual da Fraternidade Espírita Caminho de Luz. Hoje vamos falar sobre o capítulo 26, Dai de graça o que de graça recebestes. Vamos falar sobre as preces pagas. Mas antes de iniciar o nosso Evangelho, eu tenho alguns recados da casa para passar para vocês. Acredito que todos vocês já sabem que a nossa casa voltou ao atendimento fraternal às terças e os sábados. Não é mais necessário agendamento e é necessário que se tenha em mãos ou no celular o comprovante de vacinação, é necessário o uso de máscara e nós temos uma quantidade máxima de orientações que serão feitas por dia de atendimento. Então, não é mais necessário agendar, mas caso você chegue e nós já tenhamos atingido a quantidade de orientações que nós temos determinadas daquela noite, pode ser que você não consiga fazer a orientação naquele dia, naquele trabalho. Mas então, nós voltamos a atender às terças e aos sábados. Às terças, a casa abre às 7 e o evangelho começa às 8. Aos sábados, a casa abre às 2 e o evangelho começa às 3 horas da tarde. Continuamos com a nossa arrecadação de alimentos para as cestas básicas. E para as cestas básicas de janeiro, os itens de maior necessidade são o macarrão, os enlatados, que podem ser ervilha, milho, sardinha, seleta, atum, o feijão e o arroz e o óleo. Esses são os itens de maior necessidade para a cesta de janeiro. Lembrando que é muito importante que se atente à data de validade. É necessário que o alimento doado à fraternidade ele tenha pelo menos 2 meses para a data de validade, pois ele vai ser utilizado na cesta do próximo mês e o assistido que recebe a cesta precisa ter o tempo de pelo menos 1 mês para consumir esse alimento. Então, por favor, prestem bastante atenção na data de validade, no momento em que decidam nos doar alimentos. Teremos no dia 12 de dezembro, agora, domingo, um bazar de roupas a R$ 2 cada peça. São roupas boas, roupas em bom estado. E a casa vai estar aberta de manhã, a partir das 10 horas, até às 4 horas da tarde. Não é necessário agendamento também. E se puderem divulgar, será muito bom, muito importante. Continuamos também com a arrecadação de itens para enxoval até o número 1, pois nós temos uma quantidade cada vez maior de gestantes carentes que vêm até a fraternidade nos pedir enxoval para o neném que vai nascer. Então, quem puder nos doar peças de enxoval até o número 1, usadas, mas em bom estado, por favor, leve até a fraternidade. Nossa casa vai fazer uma pequena pausa de final de ano. Então, nós vamos atender até o dia 21 de dezembro. Então, no dia 21, a casa vai estar funcionando. E nós voltamos no dia 4 de janeiro de 2022. Então, no dia 4 de janeiro de 2022, uma terça-feira, a casa volta ao atendimento. Estaremos parados, então, entre 21 e 4 de janeiro, 21 de dezembro e 4 de janeiro. Lembrando que a fraternidade aceita a doação de roupas,
sapatos, brinquedos, utensílios domésticos, desde que estejam em bom estado, em condição de uso. Nós sempre encontraremos quem deles precise, quem deles esteja necessitando mesmo. Ou às vezes, essas doações podem também ser revertidas em forma de dinheiro para casa, para manutenção da fraternidade, para manutenção dos gastos mensais da fraternidade. E esses são os recados de hoje. Então vamos agora, fechando os nossos olhos, vamos tranquilizar a nossa mente, vamos buscar pensamentos de paz, de amor, de fraternidade. Vamos imaginar a figura do nosso Mestre Jesus e vamos então, concentrados nesta figura de amor, nessa figura do Mestre, vamos buscar elevar o nosso pensamento a Deus, vamos buscar uma conexão com Jesus, com o nosso mentor, com o plano espiritual. E assim, neste momento de conexão, vamos buscar mais amor, vamos buscar mais fraternidade. Vamos pedir ao nosso mentor que nos auxilie a entender o ensinamento de hoje e, muito mais importante, a colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Vamos pedir ao nosso mentor que nos auxilie no discernimento, mas também na boa vontade da prática. Vamos pedir ao nosso mentor que nos guie no conhecimento, mas que também nos incentive à ação. Ação que é o que verdadeiramente nos modifica. Ação que é o que verdadeiramente nos leva ao encontro do ensinamento de Jesus. Vamos então buscar que nossas ações estejam de acordo com os ensinamentos de Jesus. E assim, agradecidos pela oportunidade de receber a palavra de Jesus, agradecidos pela oportunidade de buscar um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de sabedoria, agradecidos pela oportunidade dessas boas vibrações que chegam até nós nesse momento. Vamos pedir permissão ao plano espiritual para dar início ao Evangelho de hoje. E gratos que somos, vamos dizendo a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Como eu disse no início, nós hoje vamos falar sobre o capítulo 26, Dai de graça o que de graça receberdes. Este capítulo tem algumas parábolas que eu vou ler para vocês. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: Precatai-vos dos escribas que se exibem a passar com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas
e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que, a pretexto de intensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Isso está em Lucas, capítulo 20, versículos de 45 a 47. Está também em Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 40. E em Mateus, capítulo 23, versículo 14. Na parábola das preces pagas, Jesus nos fala sobre os escribas que se colocam em posição de destaque na sociedade e que, por saberem usar belas palavras e criar longas preces, cobram para orar por outras pessoas, tirando com isso tanto dinheiro das pessoas comuns que Jesus exemplifica dizendo que as viúvas pedem suas casas, pagando por essas preces. E o que é que Jesus está nos dizendo que não é correto nesta passagem? O que é que Jesus está nos ensinando na parábola das preces pagas? Jesus está principalmente nos ensinando que não se deve fazer de uma prece um comércio. Essa é a explicação inicial, a explicação primeira, o que mais facilmente vem à nossa mente quando a gente lê a parábola das preces pagas. Mas a oração por outra pessoa, nós sabemos que ela não é errada. Todos nós já tivemos alguém que fez uma oração por nós, e a maioria de nós também já fez uma oração pedindo pelo bem de outra pessoa. Isso é natural. Isso é um ato de amor, isso é caridade. Mas muito diferente deste sincero ato desejando o bem de outra pessoa, é receber pagamento para fazer uma prece em nome de outra pessoa. É essa barganha de dinheiro, um bem material, por prece, uma conexão com o divino, que Jesus condena. E por que Jesus condena? Jesus condena por dois motivos bastante importantes. O primeiro é a soberba de quem se acha um filho mais considerado por Deus do que os outros, pelo fato de saber palavras mais difíceis, pelo fato de saber discorrer por mais tempo sobre um assunto, pelo fato de saber criar frases bonitas para falar de uma coisa. Esta soberba, ela é condenada por Deus, porque Deus é nosso Pai. E Deus jamais, como Pai, vai ter predileção por um filho, por qualquer motivo que seja. Então vamos nos colocar nós, pessoas simples e comuns, como pais, neste exemplo que Jesus nos dá. Então você tem o seu filho e ele tem um amigo que, por ter estudado mais do que ele ou por ter uma facilidade maior do que a dele, este amigo do seu filho, ele sabe falar sobre os problemas da vida com mais facilidade, ele sabe falar sobre os problemas da vida de uma forma mais bonita, com palavras mais complexas, com orações mais complexas, de uma forma
que se torna mesmo uma oratória a forma com que ele fala dos problemas da vida. Ainda assim, se o seu filho tiver um problema, com certeza, você vai querer que o seu filho venha lhe dizer, da forma dele, do jeito dele, qual é o problema que ele tem. Qual é a ajuda que ele gostaria de receber? Qual é o conforto que ele gostaria de receber? Assim também é Deus. Ele também quer que cada um de nós fale com Ele da nossa forma, do nosso jeito, com a nossa forma única de ser. Deus nos criou únicos, Deus nos criou diferentes, Deus nos criou com jeitos únicos de ser. E é desta forma, é de cada um de nós que Ele quer receber a conversa, o desabafo, o pedido, o agradecimento. É a cada um de nós que Ele quer dar o conforto e o amparo. Outra forma, outro erro bastante grave que essa parábola nos traz é você abrir mão, nós abrirmos mão da conexão com Deus para que outra pessoa reze em nosso lugar. A nossa oração, o nosso momento de oração, quer seja de poucos minutos, quer seja de menos de 1 minuto, quer seja de muito tempo, é o nosso momento com o nosso Pai. É a nossa conexão com o divino. É o nosso momento de buscar nas energias de Deus, nas energias do plano superior, nas vibrações de amor que a prece envolve. Buscar nessas vibrações a nossa melhora, o nosso conforto, a nossa força, a nossa esperança. Deus vai nos atender à medida das nossas reais necessidades, que Ele conhece muito melhor do que nós. Mas antes mesmo de atender aos nossos pedidos, a oração, esse momento de conexão da criatura com o Criador, ele já nos traz o benefício do equilíbrio, ele já nos traz o benefício da esperança, ele já nos traz o benefício do sentimento de que somos considerados por Deus, de que somos ouvidos por Deus. Mas muitos de nós podem ficar pensando que a gente não faz mais isso, a gente não paga mais para que ninguém reze por nós. Mas nós precisamos lembrar que Jesus fala por parábolas para que a gente possa entender, mas que a gente precisa ampliar sempre a nossa visão. Então, é verdade, hoje em dia é bastante difícil você encontrar alguém que pague por uma oração. Mas quantas vezes nós colocamos na mão de outra pessoa a nossa conexão com Deus? Na casa espírita mesmo, a gente vem e toma o passe e coloca na mão do passista e da espiritualidade a força, a energia, a vibração necessária para que a gente se melhore. Mas quantas vezes nós não ficamos na oratória prestando atenção nas palavras de Jesus?
Quantas vezes a gente chega de caso pensado, atrasado na oratória, para não ficar lá por meia hora? Quantas vezes a gente tenta não participar da oratória? Quantas vezes a gente participa da oratória pensando em outra coisa e não se conectando com o plano espiritual, não se conectando com o nosso mentor, não buscando a imagem de Jesus, a conexão com Deus. E aí nós vamos para a sala de passe e esperamos que o passista resolva, o passista e a espiritualidade resolva o nosso desequilíbrio. Nós não estamos pagando pela prece, nós não estamos pagando pelo passe, mas ainda assim nós estamos colocando na mão do outro a nossa conexão com Deus. Nós não estamos fazendo a nossa parte. Nós não estamos buscando a nossa melhora. Estamos buscando apenas que as vibrações do passe equilibrem o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente. Por outro lado, nós não podemos pensar também que quando Jesus recrimina as preces pagas, ele está colocando uma mancha, ele está colocando um erro toda vez que existe o dinheiro envolvido em algum ambiente religioso. Não, quando Jesus nos ensina que a prece paga é errado, ele nos ensina que está errado quem recebe pela prece se colocando como um intermediário entre Deus e um de seus filhos, porque nós não precisamos de intermediários para falar com Deus. Mas ele não está dizendo que está errado usar o dinheiro em ambientes religiosos. Porque quando nós doamos valores monetários para entidades de assistência social, religiosas ou não, que nós entendemos que estão fazendo um real, sincero e correto trabalho de assistência aos necessitados, isso é um ato de caridade. Você não está comprando uma prece, você está auxiliando um irmão que está passando por necessidade. E essas entidades de assistência social, religiosas ou não, elas necessitam de dinheiro para se manter. Elas necessitam de dinheiro para manter as suas estruturas físicas. Elas necessitam de dinheiro para manter o amparo aos irmãos necessitados. Elas necessitam de dinheiro para cumprir com as suas obrigações sociais. Porque as casas de caridade também pagam luz, água, telefone, às vezes aluguel e todas essas coisas. Então não é a transação monetária que Jesus condena. Quando você auxilia monetariamente, quer seja diretamente ou quer seja através de uma instituição, um irmão que está passando por necessidade financeira, você está fazendo um ato de amor através do bem material. Porque você está demonstrando para esse irmão que ele importa, que o bem-estar dele importa, que a felicidade dele importa. E não só para Deus, importa para outras pessoas também. Isso é um ato de caridade. Isso é um ato de amor ao próximo. O ato de amor ao próximo
que Jesus nos ensinou, que Jesus busca nos ensinar em tantas das suas passagens. O ato de amor ao próximo, que busca auxiliar esse próximo no que ele necessita. E a comida, a vestimenta, a educação, a moradia, são o mínimo que a gente precisa para poder ter equilíbrio e força para buscar pela nossa evolução moral, para buscar pela nossa reforma íntima. E eu não estou dizendo em comidas caras, roupas de marca, escolas caríssimas, casas grandes. Não, eu estou falando da simplicidade. E da simplicidade que muitos dos nossos irmãos não conseguem ter por si só. É essa simplicidade que o auxílio material busca amparar, para que esses irmãos tenham este mínimo necessário para se sentirem fortalecidos, para se sentirem considerados, para se sentirem esperançosos e capazes de buscar pela sua reforma íntima. Assim como a oração sincera por um irmão, um parente, um filho, um amigo, ou até por um desconhecido que nós sabemos que está precisando de amparo. É um ato de caridade, um ato de amor, um ato que nos leva mais próximos a Jesus. O amparo material a esse irmão necessitado também é um ato de amor que nos leva mais próximos a Jesus. O que nós não podemos é usar o bem material para favorecer financeiramente uma pessoa que se coloca como intermediária entre nós e o nosso Pai. Nós não precisamos de intermediários. Nós somos filhos com livre e total acesso ao nosso Pai. E assim, vamos novamente fechando os nossos olhos, tranquilizando a nossa mente. E vamos imaginar as boas vibrações do plano espiritual nos envolvendo o nosso lar, envolvendo os nossos vizinhos, as pessoas que amamos. Vamos elevar e ampliar essas boas vibrações e fazer com que elas cheguem até os lares onde há doentes, onde há desespero, onde há dor, onde há falta de esperança. E que essas boas vibrações possam influenciar esses lares de forma benéfica, modificando os pensamentos e as atitudes, modificando os sentimentos, modificando as sensações. Que a paz, a esperança e a fraternidade possam florescer, possam fortalecer o ambiente, as pessoas, e possam trazer o discernimento necessário para a solução de qualquer problema. Que essas boas energias fiquem conosco no decorrer dessa semana, que possamos levar para o nosso dia a dia
as palavras de Jesus, o amor e o equilíbrio deste momento. E assim, agradecidos por mais um Evangelho, vamos pedir à espiritualidade permissão para encerrar o Evangelho de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos e muito obrigada pela atenção.